Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna e nós continuamos firmes aí com a parceria da Tecnodocência, né? Continuamos integrados e tentando levar para vocês discussões que possam ser interessantes para que a gente consiga compreender todas essas histórias, todas essas coisas que estão acontecendo envolvendo ensino, aprendizagem e avaliação. Lembrando que a gente trabalha sempre com o tripé e não com o bipé, né, de ensino-aprendizagem. Nos interessa ensino, aprendizagem e avaliação. Nós resolvemos fazer agora uma sequência para vocês que envolve um pouco de conversa, de discussão, de pontos de vista críticos, concordantes, discordantes, sobre essa maré de novas tecnologias aí que estão chegando, principalmente tecnologias envolvendo as metodologias. Então, a nossa sequência agora vai ser conversar com vocês sobre essas metodologias, as implicações que a gente consegue perceber na nossa prática e também os aspectos políticos, não é, que envolvem, vamos dizer assim, essa profusão dessas metodologias. E a gente vai começar o primeiro programa sobre isso com as metodologias da sala de aula invertida. Luciana está aqui conosco, tá certo? E a gente vai manter firme essa sequência agora. É isso, pessoal. Espero que estejam todos bem. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a sala de aula invertida, mas também vai falar um pouco sobre o que o Robson acabou de mencionar. São as críticas, né, que a gente vai fazer, positivas e negativas, da experiência que a gente tem com metodologias na docência já de 25 anos da minha parte e 35 do Robson. E a sala de aula invertida, ela é uma teoria que pressupõe uma inversão daquilo que a gente tem. A teoria é estudada em casa pelos alunos, no formato online, e o espaço da sala de aula ele é utilizado para discussões, resolução de atividades, desenvolvimento de projetos, dentre várias outras propostas. Então, o que era feito em classe, né, que era a explicação do conteúdo pelo professor, agora é feito em casa. Então, pode ser utilizados vídeos, textos, podcasts, vários formatos que sejam digitais. E o que era feito em casa, que eram as atividades sobre o conteúdo, a aplicação, até mesmo alguns projetos que eram desenvolvidos, né? Falei, olha, tarefa de casa é desenvolver determinado projeto, que vai haver debate na próxima aula, coisas desse tipo. Agora é feito completamente em sala de aula. Dizem os estudiosos e pesquisadores, né, que o modelo pautado na exploração ele é muito mais eficiente do que um modelo baseado na explicação de conteúdo. E a gente sabe que isso realmente é um fato. Nós, na tecnodocência, percebemos isso acontecer. Que é mais fácil, então, os alunos pensarem em buscar respostas se eles já tiverem feito as perguntas antes. Então, basicamente, a sala de aula invertida traz essa perspectiva, né? Mas a gente se questiona sobre várias possibilidades, né, que essa sala de aula invertida traz, não só para o professor, como também para o aluno, e as não possibilidades também. Então, uma das coisas que a gente questiona é a participação do aluno. O que esse aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar em casa. Muito bem. Então, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: esse aluno tem maturidade para estudar em casa? Uma vez que, às vezes, quando a gente passa tarefa de casa para eles fazerem, uma tarefa pequena, mínima, eles já não querem fazer. Quanto mais estudar uma teoria sozinho, sem a ajuda do professor, tentando entender ali onde é que ele se encaixa, onde é que ele se encontra naquela teoria. E aí eu estou pensando em alunos de Fundamental 2, alunos de ensino médio. Será que eles têm essa maturidade para poder entender essa teoria que o professor coloca para eles? É claro que o professor vai trazer materiais que facilitem essa compreensão, né? Então vai trazer vídeos, podcasts, como eu falei, textos, mas são materiais de mais fácil, assim, mais acessíveis, né, para esses alunos, não só em termos de qualidade do produto tecnológico,
como da qualidade da escrita e da fala, da comunicação, para que esse aluno possa compreender. Mas, de qualquer maneira, a questão continua. Será que esse aluno vai conseguir estudar sozinho uma teoria em casa? E ainda tem outro questionamento que se baseia nesse, né? Vamos supor que um aluno, durante uma tarde ou uma manhã na escola, ele tem aí 5 disciplinas diferentes. Então, para que ele pudesse participar dessas aulas, ele teria que estudar os conteúdos teóricos de 5 disciplinas no dia anterior ou na semana anterior. Como é que ficaria isso? Isso é viável? Possível para o aluno da escola? O que eu vejo nessas dois elementos que tu já tocaste, Luciana, é o seguinte. O primeiro, não é quando, para quem curte Star Trek, né, eu diria que se nós fôssemos vulcanos, né, da mesma linhagem lá do Spock, né, do Star Trek, eu acho que talvez funcionasse, certo? Mas eu acho que tem certas pressuposições, entendeu, para que a coisa funcione, que são assim muito, mas muito irreais mesmo, né? Além de ser assim um aprisionamento político absurdo. Qual é a parte muito legal que eu vejo da metodologia invertida, né? Se o pessoal está gostando de fazer essa inversão, né, que nem tu colocou, eu acho que é um atestado de que a gente sabe que a forma como acontece não funciona. Né? Então, eu vejo essa corrida, né, dos papais que procuram escolas muito legais para os filhos no que seria o primeiro momento, que é o ensino básico, né? Uhum. E aí, no segundo momento, que é o ensino médio, correm para as escolas que são derramadoras de conteúdo para o menino passar, ou a menina passar no Enem, né? Então, me parece que os pressupostos que essa metodologia invertida traz, o que eu mais achei legal foi esse. Né? Se as pessoas estão apostando numa inversão radical, a gente chama isso de mudança pendular, né? Se estão fazendo essa mudança pendular, né? Não é uma mudança de paradigma, é pendular, o A virou B e o B virou A, então isso significa que a gente está admitindo que a forma como está acontecendo não vai funcionar, não está funcionando. Tanto é que o invertido é uma tentativa louca de se tentar inverter radicalmente uma situação. A outra coisa que eu vejo também é essa questão da acessibilidade, né? Quer dizer, não é da acessibilidade das necessidades especiais, não, são das necessidades especiais e das não especiais. Estou pressupondo que o menino vai ter uma boa conexão, estou pressupondo que ele vai ter tempo no computador, estou pressupondo que ele vai ter um lugar adequado para estudar, estou pressupondo, né, o nosso sangue latino, né, que o nosso sangue latino vai querer ficar em casa estudando aquilo. Eu fico me perguntando, né, a gente sai das aulas de mestrado e doutorado, né, que a gente participa, não é? E às vezes para fazer um pessoal que vai fazer um doutorado ler um texto para a próxima semana já é complicado. Né? Quem dirá um menino no ensino médio ou então no Fundamental 2, né, que nem te chamasse, né? Quer dizer, são pressupostos assim loucos, né? É uma pressuposição doida, né? Fora o trabalho que vai dar para o professor, né? Esse aí é um outro ponto que a gente tem que frisar. Então, eu questiono muito se o aluno dessa faixa etária vai ter maturidade. Eu já vi professores do ensino superior e inclusive periódicos, né, onde as pessoas fazem pesquisas sobre a sala de aula invertida e dizem que funciona e que funciona bem porque ajuda, né, no processo de aprendizagem dos alunos, mas no ensino superior, especialmente nas universidades públicas, a situação é bem diferente. Muitas vezes um professor consegue trabalhar 4 horas seguidas numa mesma turma, passa uma tarde ou uma manhã toda com esses alunos, e aí realmente dá tempo da gente desenvolver projetos e fazer coisas diferentes, e os alunos têm outra compreensão do que é estudar, e em alguns casos eles conseguem estudar a teoria sozinhos, né? E para tirar dúvidas, esclarecer, fazer questionamentos em sala de aula. Mas eu acho bastante diferente a formação do ensino superior, né, para a formação do ensino médio, da formação do fundamental. Os alunos do fundamental, eles estão no auge da adolescência, né, com todos os hormônios em cima ali, pulsando, e realmente eu acho bastante complicado a sala de aula invertida acontecer nesse formato que se pressupõe para esses alunos dentro desse currículo que a gente tem, que é um currículo todo particionado.
Quantas disciplinas um aluno do ensino fundamental e ensino médio tem? No mínimo 11 disciplinas. Quando não, eles dividem a matemática em mais matemáticas, né, a biologia em mais biologias, e assim o ensino médio de 11 passa para 20 disciplinas. E aí como é que ele vai dar conta de estudar a teoria de tudo isso sozinho com antecedência, né? Eu acho que não há tempo hábil para isso e não há maturidade. Pois então, nessa atuada que a gente está vendo. A sensação que eu tenho, Lu, é a seguinte. A sensação que eu tenho é que é uma mangueira, né? A educação está sendo essa mangueira, né? A mangueira já está velha, né? A gente já sabe que a mangueira precisaria ser trocada. Mas essas metodologias, quando surgem, a impressão que dá é que a mangueira começa a furar, aí tu vai lá e bota um remendo com silver tape, daí depois tu bota um remendo com fita isolante, depois tu bota um remendo com câmera de pneu, quando os pneus tinham câmera ainda do carro, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente fica como um rato batendo nas paredes do labirinto até aprender um caminho que não vai ter, né? O rato é a cobaia, né? E não vai sair dali tão fácil, né? Assim se começa a fazer coisas para tentar fazer funcionar uma estrutura que nós já teríamos que ter trocado a mangueira, né? Quer dizer, eu vou adaptar uma história dessas para 4 horas de aula, 15, 12 disciplinas, 50 minutos cada disciplina, um volume de conteúdo absurdo, né? Menino, só vai ter um jeito desse pessoal conseguir tocar essa meninada para frente, vai ser usando terror. Aí lá vamos voltar nós de novo, não é para aqueles argumentos falhos dizendo que o nosso aluno é mais indisciplinado, que o nosso aluno está com mais crítica. Né? O nosso aluno é muito mais crítico, o nosso aluno é muito mais ativo na história. Aliás, quando chamaram de metodologia ativa, eu fiquei pensando e lidei aqui para imaginar quais seriam as metodologias inativas. Né? Já que metodologia é um caminho, né? Como é que um caminho pode ser inativo, né? Para ter um outro chamado de ativo? Porque a gente não pensa nesse dual, assim, né? Alto só serve porque tem o baixo, né? Branco porque tem o preto. Então, se essa metodologia é ativa, quais são as metodologias inativas, né? É um negócio doido, assim, é bem estranho. E eu concordo com essa. Nós estamos continuando a remendar, fazendo essas coisas aí, nós estamos remendando uma mangueira que não tem mais conserto, entendeu? Que precisa ser mudada em termos de carga horária, em termos de organização de trabalho do docente, em termos de currículo escolar. E aí a gente fica botando essas, desculpem a palavra, tá? Mas essas perfumarias, a gente que já está nisso há mais tempo, né? Eu terminei lá nos anos 80, né, a faculdade, quer dizer, meu Deus, eu já vi o Piaget com construtivismo, é a tentativa de usar o Vygotsky com sócio-interacionismo, é o retorno do John Dewey lá com as histórias dos grupos, é o não sei o que da Montessori. A gente está procurando saídas dentro de um labirinto que não tem saída. Tem que mudar a estrutura. Exatamente, concordo com você, né? E mesmo porque a gente falou só do início da sala de aula invertida, que é o momento que o aluno vai estudar em casa. Mas o que ele vai fazer na sala de aula? Então, apesar da sala de aula invertida, da proposta metodológica, deles colocarem a necessidade dos alunos trabalharem com projetos, com atividades, nada garante que esse professor também não vá usar esse momento para expor aquilo que ele pensa, para tornar esse momento expositivo também. Então, a proposta da sala de aula invertida não garante que a gente vai fazer uma estrutura diferenciada na sala de aula. Uma vez que inverteu, o que o professor vai fazer na sala de aula depende daquilo que ele costuma desenvolver, né? O que a gente vai fazer para mudar essa perspectiva do professor? A sala de aula invertida não pressupõe nada de formação do professor para que ele possa fazer diferente na sala de aula, fazer uma proposta pautada na criatividade dos alunos, pautada na construção do conhecimento desses alunos, né? Então, eles colocam de uma forma bem ampla, mas não de uma forma prática. De que forma, de fato, o professor poderia trabalhar para fazer diferente, né? Além disso, você citou vários autores de outrora, e eu achei muito bacana, porque a sensação que eu tenho é que a proposta da sala de aula invertida, ela não é uma coisa nova. A sensação que eu tenho é que na época dos jesuítas, né, já se estudava dessa maneira. Me lembro até que a gente estava conversando sobre esse assunto, que na época dos seminários existia uma antessala que ficava ao lado da sala de aula, onde os estudantes tinham lá a sua biblioteca para poder pegar os livros, estudavam sozinhos, estudavam em grupo, e depois é que eles iam para a sala de aula para poder conversar sobre os assuntos que eles já tinham lido antes.
Mas isso tudo era feito na própria instituição educacional, na própria escola, digamos assim, né, ou no lugar onde eles estavam. Então, isso pressupõe na minha cabeça já uma proposta de inversão. Só que a tecnologia que era utilizada naquele momento era outra, não era uma tecnologia digital, ela tinha uma outra característica. E talvez o professor não tivesse esse esclarecimento de fazer projetos de construção de conhecimento pelos alunos, né? Que é uma coisa que se pode fazer na sala de aula invertida, mas também se pode fazer com outras propostas metodológicas. Não é só a sala de aula invertida que garante o trabalho com projetos, muito pelo contrário. A ideia de projetos nasceu antes da, digamos assim, da nomenclatura dada para a sala de aula invertida, né? Mas é isso, na minha opinião, a sala de aula invertida ela já existe há muito tempo e agora ela veio com uma nova roupagem para caber dentro daquilo que se espera do que agora está na moda dizer, né, que é o ensino híbrido. O ensino híbrido é aquele que vai estar trabalhando com a proposta do presencial e do virtual, mesclando, né, essas duas perspectivas. Tudo isso com o risco, né, que eu por isso chamei de perfumaria, né, dessa maquiagem, né, de que uma coisa que já é feita lá do século XVIII, século XIX, vem agora com uma maquiagem de que aquilo ali, ao invés de ter uma antessala, não porque não devesse ter, né, porque a ideia da antessala para estudar eu acho genial, né, o problema são as relações de poder, né, que faziam, se o menino não fosse para antessala, né, o menino seminarista, ele ia passar ajoelhado rezando não sei quantas horas, né. Então, seguramente vão arrumar outros mecanismos de pressão, outros mecanismos de criar uma verticalização, de criar um disciplinamento ainda mais rígido, né, para o aluno. Né? E claro que tudo isso para almejar, a gente fala formação, né, mas na verdade para almejar botar esse cara no mercado de trabalho por um preço barato, ou então jogar ele para um Enem para ele fazer uma faculdade, aí depois ele lutar para ver em que nível de status ele sai dessa faculdade. Né? Então, quer dizer... É uma coisa muito estranha, assim. E outra, né? Eu volto a enfatizar, tá certo? Pensa na casa, pensa no professor agora, não estou nem falando do aluno, hein, que está estudando em casa, estou falando do professor, tá certo? Que trabalha para poder se manter não sei quantas horas, se der disciplina tipo filosofia, essa disciplina que tem um ou outro só em cada semana, né? Trabalha lá, sei lá eu, em quantas escolas, né? Corre para cima e para baixo, tá certo? Pensar nesse professor que chega em casa, se for a professora que tem os filhos, o marido, se for o marido, não importa, né? Aquela coisa que acontece dentro de casa, né? E ainda vai parar para fazer material. Sabe o que eu acho, Luciana, que isso aí vai gerar no final das contas? O pessoal que abraçar esse negócio vai se entusiasmar e vai criar muito conteúdo. Aí vai ver que criar conteúdo não é mole, né? É vídeo, não sei o que, é áudio. Aí o pessoal vai ancorar isso de tal maneira que não vai querer mais mexer, porque vai dar um trabalhão tão grande para fazer, não sei se entende, tipo assim, eu montei essas minhas aulas, fiz esses vídeos, deu tanto trabalho, que eu vou usar isso aqui pelos próximos 10 anos, entende? Até isso eu temo que essa parafernália aconteça, entendeu? O cara vai ancorar, não vou mais mexer nisso não, me deu tanto trabalho. Vai virar as fichinhas do professor, né? O flashcard do professor, né? Isso, né? Eu me lembro que tem professores na universidade que se a gente tirar aquelas fichinhas da mão do professor, ele não dá mais aula, né? Ou então ele tem as fichinhas todas memorizadas e não mudam nada. As fichinhas estão lá há 20 anos do mesmo jeito, né? Eu entendo que você está falando uma coisa importante, mas esse é um terceiro ponto que para mim é assim crucial. Eu sou professora, eu não posso olhar para outro lugar senão primeiro para esse lugar de professor. Eu fico me imaginando, preparando esses materiais. Olha, eu já entendo, já tenho a compreensão, já com esses 25 anos de docência, que o professor ele trabalha antes, durante e depois, sempre. Mas o professor da escola particular, por exemplo, só ganha no elemento do durante, porque ele não é pago para fazer planejamento todos os dias, ele não é pago para poder fazer correção de avaliação dos alunos todas as vezes que ele passa uma atividade avaliativa, ele ganha para estar em sala de aula. E isso aí já é para mim um grande pecado, porque a gente deveria receber por esses 3 momentos, pelo antes, pelo durante e pelo depois. Nosso trabalho é triplo. E quando a gente pensa na sala de aula invertida, esse momento triplo, ele incha. Porque o que eu tenho que fazer antes em termos de planejamento não é mais só o planejamento.
eu tenho que ir atrás de vários recursos. E se eu não encontrar, eu tenho que montar o meu próprio recurso. E se eu não encontrar um vídeo que seja coerente com aquilo que eu quero trabalhar, eu tenho que fazer o meu próprio vídeo. Se eu não encontrar o software, eu tenho que ir atrás de um software, e dentre vários, e fazer uma pesquisa louca para poder ter esse material disponível para os alunos em sala de aula. Então, esse antes, ele fica inchado. O durante também fica bastante trabalhoso, porque eu vou ter que gerir, vou ter que gerenciar os grupos que estão em sala de aula. Dividir esses grupos, participar. Veja que a gente na tecnodocência trabalha com grupos interdisciplinares. E a gente sabe o quanto a gente tem que estar preparado para as novidades do momento. Então, as aulas são muito intensas. A gente sai da aula da tecnodocência esgotado. Por um bom sentido, né? É positivo esse aspecto. Mas, querendo ou não, é cansativo. Como o Robson falou, o professor que tem que dar aula de manhã, de tarde, de noite, vai ter que momento para preparar esse material, que momento para poder descansar de todo esse empenho que ele vai ter que colocar em sala de aula para trabalhar com esses projetos, já tendo se cansado anteriormente, né? E depois, uma vez que você faz projetos com os alunos em sala de aula, digamos aí que você tenha 6 grupos, por exemplo, você vai ter 6 projetos para gerenciar junto com esses alunos, e você vai precisar dar feedback, então você vai precisar ler esses projetos, você vai precisar se debruçar sobre a proposta de conhecimento deles, você vai precisar dar um feedback sobre a aprendizagem deles, em que momento o professor vai ter para poder fazer essa avaliação. Quer dizer, o terceiro momento fica inchado também. Então, eu fico muito preocupada quando vem essas metodologias e são aparentemente, entre aspas, revolucionárias, né? Mas trazem uma carga de trabalho muito maior para o professor. Então, eu estou dizendo com isso que eu estou cuidando do professor. Estou dizendo para ele assim, olha, toma cuidado com o que está vindo na sua mão, né? Pensa, reflete, critica, vê se é possível para você. Porque você pode fazer uma aula diferente sem necessariamente abordar ou utilizar uma sala de aula invertida. A não ser que você faça uma sala de aula invertida capenga, né? Mas se você quer utilizar uma metodologia ativa, existem outros modelos que podem te ajudar a fazer uma aula diferente, tanto para você se sentir realizado na sua profissão, quanto para o seu aluno, para ele ter engajamento naquilo que ele faz. Ele ser protagonista do processo de aprendizagem dele, da construção da autonomia, desses elementos que são tão preciosos e que, no final das contas, é tudo que a gente quer quando eles estão no processo de aprendizagem. Mais do que passar no Enem, porque eles podem até passar no Enem, mas eles chegam na universidade, como a gente vê, muito defasados nessa questão de reflexão, de crítica, de autonomia, né, que é uma coisa que eles precisariam estar desenvolvendo. Vamos lá, então um outro elemento também que eu acho que vale a pena a gente tentar conversar é sobre a questão da forma, né? da forma como o professor, vamos dizer assim, vai se relacionar politicamente com isso, né? Então, o que eu receio é que a gente esteja voltando de uma forma muito camuflada a ter novamente aquela coisa do ensino, aprendizagem centrado no professor, porque vive nessa função, né? Centrado no professor, centrado no conteúdo, centrado no aluno. Aí depois volta, centrado no aluno, centrado na relação, centrado não sei aonde. Quer dizer, é uma coisa de passa um tempo, né? E agora me parece que está centrado no professor e no processo, né? Então lá vai, né? Eu estou pressupondo o aluno ideal, né? O aluno aquele utópico, né? Que a gente fica emocionado quando tem uma figura dessa. Alguns professores ficam emocionados. Mas de qualquer modo, parece que o pessoal não percebe que você... Dá para usar a metodologia da sala de aula invertida? Dá, ali num determinado pontinho, numa semana, numa meia semana. Me parece que o problema que a gente tem vivenciado, além do problema esse das estruturas curriculares, da forma de contratação do docente, da forma do trabalho nosso, da discussão de mercado do docente mesmo, né, o docente quanto um trabalhador, né, me parece também que a gente fica imaginando, vamos dizer assim, formas, né, e coisas para se fazer que viessem, vamos dizer assim, a criar um resultado melhor. E no final das contas vai implicar o resultado. Aí entra o problema da avaliação, né, entra o problema do feedback. Como é que esse homem vai dar? Imagina, dando 19, 20 aulas por dia.
Como é que vai dar feedback de alguma coisa para os alunos? E detalhe, a gente na Universidade Federal, a gente trabalha umas X horas, né? Alguns de nós trabalham 20, outros trabalham o que mandam trabalhar, que são 16, né? Uma coisa assim, 16 horas, né? Então, pronto, a gente pode ter tempo para dar feedback. Agora, um professor que passa de segunda a sábado de manhã trabalhando, ou de segunda a sexta, entendeu? Para poder se manter, é muito difícil ele ter tempo para dar esse feedback. Não vai conseguir dar. Né? E se conseguir dar, vai conseguir dar por quanto tempo? Né? Quanto tempo os alunos vão aguentar? Então essa coisa de fixar uma metodologia, é que nem assim, essa aqui é uma escola construtivista que a gente só faz construtivismo. É a maior lenda do mundo. Parece que você está lidando com robôs e não com pessoas. Porque vai ter momentos em que você vai ter que ser mais diretivo, vai ter momentos em que você vai ter que ser mais expositivo, vai ter momentos em que você vai ter que ter mais construtivismo. Né? Então o que eu acredito é que a gente tem uma espinha dorsal de pensamento, de como é que se dá os processos de ensino-aprendizagem, e essas metodologias elas precisam ser imbricadas com outras metodologias. Você impor uma metodologia única é como se as pessoas fossem estar sempre do mesmo jeito, e que todos os conteúdos devessem ser tratados do mesmo jeito. E que é fora de senso isso. Entende? Todo cirurgião corta uma pessoa para poder fazer a cirurgia, mas existem tensões de pele diferentes, tipos de bisturi diferente, lugares de corte diferente, né? Então, é doido demais você querer... Imagina, eu vou dizer assim, olha, você vai dirigir o carro nessa metodologia aqui, de Ceará, de Fortaleza, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não pode ser isso. E se chover no caminho, e se nevar no caminho, e se tiver muito caminhão, tu não pode dirigir o carro da mesma maneira, entende? Essa amarra eu não curto muito, não. Legal. Essa questão da adaptação é fundamental, né? O professor tem que ter tantas habilidades, né? É até cansativo pensar sobre isso, porque cada vez que a gente vai falar de uma coisa, a gente percebe uma habilidade a mais que o professor tem que desenvolver. Mas é isso, gente. O que a gente estava querendo contar e trabalhar com vocês nessa discussão é essa questão do modismo, do que chega para nós, do que todo mundo fala naquele determinado momento. Todo mundo agora quer aplicar a sala de aula invertida, mas o que a gente deixa aqui de recado para vocês é que vocês reflitam, sabe? Chega o material para vocês, leiam um pouco sobre ele e veja a possibilidade de realmente você conseguir fazer isso ou não, né? Se é válido para você ou não. Isso é que é o mais importante. Depende muito de você, da sua forma de trabalhar, depende muito dos alunos com os quais você trabalha, depende muito da instituição onde você está. Então, isso que o Robson falou é fundamental, né? Você conhecer seus caminhos, você conhecer as suas ferramentas, né? Você tem disponibilidade de ferramentas digitais, você tem tempo para fazer isso e tem condições de testar. Então, faça teste, né? Minimamente para ver se funciona. Mas se você não conseguir, também não se desespere, porque existem outras formas de trabalhar, né? Existem outras metodologias que são chamadas de ativas, existem outras metodologias que têm outras características que você pode se adaptar melhor. Então a questão aqui não é a gente pegar o que está na moda, o que está todo mundo fazendo e vou fazer também. É a gente pegar o que está na moda e criticar. Quer testar? Testa, mas testa com criticidade, para ver se realmente vai servir para você. Ok, pessoal. Esse foi o Coruja Não Usa Lanterna de hoje, né, da semana. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente deu uma paradinha aí de 1 ou 2 semanas, mas estamos de volta. E vamos continuar conversando sobre esses temas, levando sempre um elemento de polêmica, porque afinal de contas a nossa ideia é assim, já tem um caminho, né, que as pessoas estão, vamos dizer assim, divinizando, endeusando, né? E a gente, em geral, tem uma pegada mais crítica para isso. Tá? Isso não significa que não devam testar, isso não significa que não dá certo, isso não significa que você não pode, vamos dizer assim, utilizar algo. Né? Seria absurdo pensar dessa maneira, não tem nada a ver conosco. Então, gente, até o próximo programa. Até, pessoal. E assim, deixe os comentários de vocês, participem conosco dessa discussão, vai ser muito bacana saber a opinião de vocês, viu? Até a próxima.